Saber quem são seus amigos de verdade não é algo que se revela aí do dia para a noite. É algo que se revela com o tempo, com a convivência, observando aí como essas pessoas são com você nos altos e baixos da vida. Ao longo desse vídeo, eu vou te trazer 5 sinais para te ajudar nesse processo de avaliar quem realmente são os seus amigos. E por outro lado, com quem é que você deveria ficar ainda mais observador e cuidadoso. Então, bora bater esse papo hoje? Oi, gente, meu nome é Letícia e eu trago aqui no canal reflexões, inspirações, exercícios para ajudar a gente a superar os desafios da vida adulta e viver uma vida com mais tranquilidade, mais alegria, mais alinhado com quem a gente é e com quem a gente quer vir a ser. Se esse tipo de conteúdo te interessa, te convido a se inscrever, assim a gente se revê mais vezes. Bom, gente, amizades verdadeiras não se trata de serem perfeitas, de nunca terem conflitos, de estar tudo sempre bem, da gente sempre pensar do mesmo jeito, ver as coisas de maneira igual e tudo mais. Mas, apesar das amizades não precisarem ser perfeitas para sempre serem boas, às vezes a gente fica meio perdido e pensando assim: será que essa amizade realmente é boa para mim? Então já vou começar compartilhando com você o primeiro sinal. Amigos de verdade, eles torcem genuinamente pela sua felicidade. E olha só, gente, torcer genuinamente pela felicidade de alguém envolve uma série de fatores, inclusive quando aquilo não irá nos beneficiar. Quem realmente torce pela sua felicidade vai fazer isso de um lugar que não é de um lugar de competição ou de comparação. São pessoas que vão ter a capacidade e a maturidade para celebrar suas conquistas até mesmo quando a vida delas não tá tão legal assim. Às vezes, a nossa felicidade, né, gente, envolve tomar uma série de decisões difíceis, às vezes mudar de cidade, mudar de trabalho, ficar longe, inclusive, desses amigos verdadeiros. Mas, por outro lado, mesmo sabendo disso, são pessoas que vão conseguir te encorajar a tomar a decisão que de fato é melhor para você, não simplesmente por manter vocês ali cativos, sabe? Quem realmente torce por você, independente do cenário, não tenta aí te prender ou te manipular. Pelo contrário, essas pessoas vão querer te encorajar. Quando o mundo aí começa a te notar, a te elogiar, né? Quando você começa de fato colher os frutos, né, daquele tempo que você investiu, da energia que você investiu em áreas da sua vida, essas pessoas elas não se ressentem com isso. E veja bem, isso demanda muita maturidade. Tem pessoas que não têm essa maturidade, tem pessoas que vão conseguir ser os nossos amigos ou ótimos amigos quando a gente tá ferrado também, mas a hora que a gente começa a crescer e avançar na vida, elas não conseguem mais. Assim como o contrário também é verdadeiro. Às vezes tem pessoas que elas só conseguem estar com a gente quando tá tudo bem, quando a gente não tem problema nenhum, mas quando algo de ruim acontece na sua vida, elas também fogem. Eu diria que em ambos os cenários, quando a gente está se falando aí de extremos, por assim dizer, a gente precisa se manter observador e cuidadoso. A grande verdade, no final das contas, é que quem realmente torce por você e pela sua felicidade se sente orgulhoso e celebra com você as suas conquistas. E vai estar também do seu lado quando a dificuldade bater na porta. Um outro ponto muito interessante que a gente precisa falar, gente, é que amizades verdadeiras, elas têm uma característica na qual as pessoas falam o que precisa ser dito, mesmo que aquilo às vezes doa. Amigos de verdade, eles não vão te falar somente o que você quer ouvir ou ficar passando a mão na sua cabeça e dizer que você é sempre o certo, o alecrim dourado. Amigos de verdade, eles têm a coragem, mas também o carinho de dizer pra você quando você tá pisando no tomate ou quando você tá tendo alguma atitude ou alguma questão aí que seja um pouco questionável, que não é algo tão legal ou que às vezes é algo que inclusive vai te prejudicar. Mas veja bem, essas pessoas não fazem isso de qualquer jeito. Tem pessoas, né, gente, que sob a desculpa, eu diria, de falar que elas, mas eu sou muito honesta, eu sou muito transparente, eu falo o que eu penso, elas usam isso como uma ferramenta para serem extremamente indelicadas, falarem coisas que não devem, darem opiniões não solicitadas de forma invasiva, de forma desrespeitosa muitas das vezes. E eu não tô falando aqui disso. Eu tô falando que pessoas que realmente se importam com você e amigos que realmente se importam com você, eles vão trazer à tona esses tópicos que às vezes são difíceis sim da gente lidar, são difíceis de serem falados, mas vão fazer disso vão fazer isso de um lugar de carinho e de cuidado. O tom da conversa diz muito a respeito do que é que essa pessoa está querendo fazer. É um tom de dar lição de moral, ou é um tom de te colocar para baixo, ou é um tom de realmente cuidado e preocupação?
A gente consegue notar muito melhor que a intenção aqui não é de machucar a gente ou de colocar a gente para baixo, mas é justamente de cuidado, de preocupação, de trazer à tona talvez coisas e elementos os quais a gente não tenha prestado atenção, qual a gente não tenha notado. É te ajudar a enxergar aspectos que talvez você não esteja vendo. Essa pessoa, ela de fato se importa com seu crescimento. Gente que te ama de verdade, gente, veja bem, eles não vão te confrontar só para provar um ponto ou se dizerem as pessoas que sabem mais ou as pessoas que estão certas, mas porque de fato quer o melhor para você. E olha só, essas pessoas, elas costumam continuar do seu lado depois de dizerem a tal verdade. Porque eu diria que pessoas que são, não têm filtro, né, e acabam falando que não devem, elas costumam despejar a bomba e depois elas vão se embora, sabe, assim, não querem nem saber. Eu diria que, por outro lado, amigos de verdade, eles vão conversar com você, vão tentar ter essa conversa, mas eles não vão te abandonar depois, vão estar com você ao longo da caminhada. E vale lembrar, né, a gente sempre, quando ouvir algo que dói ou que a gente não gosta de alguém com quem a gente convive, de um amigo próximo, é importante a gente levar todo um contexto, né, em consideração e ponderar, peraí, essa pessoa já demonstrou várias vezes que ela de fato tá do meu lado, que eu de fato posso contar com ela. Então isso também é um elemento a mais para mostrar pra gente que a gente pode entender, né, que aquela crítica ou aquela opinião, aquele puxão de orelha, ele é para preservar os nossos próprios interesses, ele vem de um lugar de carinho, de preocupação, de cuidado. O sinal número 3, por outro lado, diz que os amigos de verdade, eles vão respeitar a gente e as nossas decisões, até mesmo quando eles discordam de nós. Pessoas que são amigos verdadeiros, gente, eles entendem que nem sempre levar adiante um embate ou visões diferentes ou opiniões diferentes realmente é algo que vai contribuir para a amizade. Às vezes, abrir mão de estar certo ou abrir mão de fazer com que a opinião de uma das partes seja aceita a todo custo se torna muito menos importante diante, né, de manter a amizade, de manter a boa relação, de manter o respeito. E é aquilo que a gente acabou de dizer, né? Amigos de verdade não precisam concordar o tempo todo e na realidade nem devem. Mas, por outro lado, a diferença aí de uma amizade saudável para uma não tão saudável assim é a forma como isso tudo acontece, como essa discordância acontece. São pessoas que vão ter mais maturidade para não te ridicularizar porque você pensa diferente, mas tentar justamente entender porque você pensa diferente e aceitar. É possível sim, gente, a gente discordar com gentileza, com escuta, com empatia. E amizades que são verdadeiras e que são recíprocas, elas não têm esse elemento da imposição, mas é muito mais em relação a um diálogo, uma abertura, uma curiosidade. E mais uma vez, né, essas pessoas sabem a hora de parar o debate para que mantenha-se o vínculo, para que mantenha-se a conexão. O sinal número 4, que eu diria que é o sinal que a gente tem que prestar atenção para todas as relações na nossa vida, é se há reciprocidade. Reciprocidade, gente, está falando de uma via de mão dupla, está falando de uma situação na qual a gente dá, mas a gente recebe, tem troca. E é claro, né, gente, essa troca, ela não é um para um, sabe? Um faz uma coisa, o outro faz outra coisa. Mas é que ao longo da história da relação, esse equilíbrio se estabelece. Você dá, mas você também recebe. Você escuta, mas você também é escutado. Na amizade recíproca, um movimento, ele vem de ambas as partes, ele vem dos dois lados. Às vezes um vai dar mais, às vezes o outro vai dar mais, mas esse equilíbrio, ele se constrói e é estabelecido ao longo do tempo. Então fique muito atento se você sente que só você tá fazendo, ou só você vai atrás, só você tem interesse em manter a conexão, só você se preocupa com a pessoa, você apoia a pessoa, escuta em todas as questões dela, mas você não recebe o mesmo quando você necessita. Isso aponta pra gente, né, que tem um desequilíbrio nessa troca, que tem um desequilíbrio nessa via de mão dupla. E é sim um sinal de alerta. Sinal número 5, também muito importante, é que depois de encontrar com seus amigos, você se sente mais leve, mais energizado e não drenado. Isso aqui, gente, é muito importante, está muito conectado, né, com o que eu sempre falo para vocês, da gente estar atento ao nosso radar interno, os nossos sentimentos, como a gente se sente. Porque se você sai de um encontro com alguém e você se sente cansado, drenado, com uma certa confusão mental até às vezes, isso já está indicando pra gente que talvez tenha algo fora de lugar.
Amizades saudáveis, verdadeiras, relacionamentos no geral, eles devem nos fortalecer, trazer leveza para nossa vida. E é claro, né, gente, às vezes o nosso amigo vai estar passando por uma dificuldade e isso vai pesar um pouco no clima. Mas observa aí qual que é a linha de base dessa relação. Amizades verdadeiras, mesmo que diante de fases difíceis, seja da nossa parte ou da parte do outro, ou da amizade em si, elas não devem fazer com que a gente se sinta esgotado e para baixo, ou fazer aí com que a gente se sinta menos. Vale a pena, né, inclusive, a gente falar daquelas amizades que às vezes são um pouco ambivalentes, sabe? No dia, às vezes, a pessoa te ama, no outro dia ela te esculacha. Num dia ela tá super divertida e no outro dia ela tá muito mal-humorada. Essa inconstância, por mais que a gente saiba que em certa medida nós não somos seres constantes, mas essa ambivalência, isso que muda de forma tão drástica, também é algo pra gente estar muito atento. Não é legal a gente ter amizades nas quais a gente sente que a gente está pisando em ovos em volta da pessoa e que a gente fica dando desculpas de que, fulano é assim mesmo, deixa pra lá. Não tem essa história de fulano é assim mesmo, gente. Se você não se sente bem, você se sente esgotado, você se sente pisando em ovos, você não se sente bem depois de ver a pessoa, isso é sim um sinal de alerta. Ambivalência emocional ou esse esgotamento é algo que drena a gente, é algo que tira muita energia vital, eu diria, do nosso corpo, do ponto de vista mental também, do ponto de vista psíquico. Isso faz mal pra gente, isso adoece a gente. E veja bem, muitas vezes o nosso corpo percebe algo antes mesmo da nossa mente ter capacidade de entender. Então preste atenção aos sinais, né, que você sente, aos seus sentimentos. A amizade de verdade, ela não tem que pesar, a presença do outro não tem que pesar na sua vida, me entende? Mas ela deve ser um lugar seguro, um lugar de acolhimento, de troca, de se divertir. É uma presença que ela traz paz, ela não traz tensão. Além disso, né, as amizades saudáveis, elas vão impulsionar a gente a crescer, não de um lugar de inadequação, desculpa aqui pela notificação, não de um lugar no qual a gente se sinta pouco, ou se sinta pior e por isso a gente tem que mudar, mas não, de um lugar de transbordamento mesmo. Para a gente crescer, se tornar melhor, as nossas próprias melhores versões, mas sem cobrança, sem esse sentimento de inadequação ou de não ser suficiente. É sobre apoio mútuo, respeito e evolução conjunta, um contribuindo positivamente para a vida do outro. Pensa aqui comigo, se você tá numa amizade que ela tá mais te drenando do que tendo um espaço para troca, isso é algo pra gente se questionar. Se você sente que uma amizade que você tem tá pesando demais, talvez seja a hora da gente rever tudo isso. Tô deixando aqui embaixo outros vídeos relacionados a esse tema, inclusive um vídeo que fala de como a gente pode se afastar ou encerrar ciclos com pessoas que não nos fazem bem. Se você sente que esse é o seu caso, o vídeo vai estar aqui na descrição. Se cuida, tá? Um beijão, tchauzinho.